Olá, senhores. Hoje vamos ao tema da extinção dos contratos. Chegamos nessa parte da matéria. Nós vimos já no encontro anterior que essa extinção do contrato ela pode se dar de quatro formas. Existe a extinção normal do contrato, a extinção por fatos ou causas anteriores à celebração do contrato, por fatos supervenientes à celebração do contrato e pela morte de um dos contratantes. Foram essas as quatro modalidades que a gente apresentou para os senhores. Agora vamos tratar de cada uma delas e tirar algumas confusões da cabecinha, que eu sei que existe muita confusão, sobretudo nas causas posteriores à celebração do contrato. Mas vamos lá, né? A extinção normal do contrato se dá com o cumprimento da obrigação. Então, você tem o cumprimento normal do contrato, uma parte vai lá e entrega o bem, a outra parte faz o pagamento devido. Todas as obrigações assumidas no contrato, porque ele pode ter diversas obrigações ali embutidas, são perfeitamente cumpridas de tal sorte que ocorre a extinção normal dos contratos. O Brasil, via de regra, o brasileiro ele cumpre os contratos. Nós temos uma inadimplência que não é muito alta e um descumprimento, pelo menos era essa nossa realidade, que não era tão alarmante assim, não causava ali maiores danos à economia. Exatamente porque o brasileiro, sobretudo das classes mais simples, ele honra o contrato que ele assina. Então, você pega o seu carnezinho, você paga todo mês, você levou o bem de consumo para casa, o contrato se extingue com o término do pagamento. Então, essa é a maneira usual. O senhor vai comer alguma coisa, o senhor faz o pagamento, o prato lhe é dado, o senhor come, acabou o contrato, acabou a obrigação, está tudo extinto da maneira mais adequada e simples, da forma normal. Muita gente loca, faz todo o pagamento locatício adequado, extingue o contrato, encerrou a questão. Então, aí nós temos a chamada solução ou extinção normal do contrato. Então, a extinção normal do contrato se dá pelo seu cumprimento. Aí nós vemos as formas anteriores, ou as causas, ou os fatores anteriores à celebração do contrato. O que são esses fatos anteriores à celebração do contrato? São causas aí de nulidade ou anulabilidade do contrato. Eu não fico falando da inexistência, os senhores já sabem disso. Eu não adoto a teoria da inexistência, acredito que nem o próprio código adote, uma vez que a gente não fala de plano de existência, né? Tá insto na validade. Então, tá, hoje, pelo menos no nosso Código Civil, isso se encontra dessa forma. Então, prefiro a teoria francesa das nulidades, né? Então, fiquemos com a teoria das nulidades. Nós temos a nulidade absoluta e a nulidade relativa, que são os casos de anulabilidade. Então, é perfeitamente possível que esse contrato venha a se tornar nulo, ser declarado nulo por sentença, ou por um defeito, um vício do consentimento, uma lesão enorme, venha a ser ali qualificado de anulável. Então, o contrato ele pode ser considerado anulável ou nulo. Não se esqueça que a simulação hoje é causa de nulidade e não mais de anulação. E a simulação muitas vezes se encontra presente. Então, aí o senhor vai ter uma nulidade contratual. Tá? Então, quando a gente fala em nulidade contratual, você está falando de um fato anterior que tornou extinta essa relação contratual. Mas não são só essas causas anteriores, esses fatos anteriores, embora eles sejam os mais gravosos e os mais comuns, que inclusive não estão previstos nesse livro especial do Código Civil, e sim lá na parte geral, no 66, 167 e 171 do Código Civil, vocês vão encontrar as causas de nulidade e anulação, tá? Na verdade, além disso, nós temos mais duas causas que são exatamente a cláusula de arrependimento e a cláusula resolutiva. Então, nós temos aí duas outras modalidades que são anteriores, vão aparecer depois, né? Mas já estavam previstas no contrato, né? Então, você tem essas duas possibilidades aí
de cláusula resolutiva expressa. Então, está lá previsto que se ocorrer determinado evento, é sempre uma condição, evento futuro incerto, se ocorrer determinado evento, tem-se por extinto o contrato. Então, é perfeitamente possível que o senhor tenha estipulado isso, obviamente, quando da celebração do contrato, né? Ocorreu depois, mas o fato é anterior, tá? O fato está lá na hora da celebração, o senhor estipulou ali, bonitinho, na contratação, isso foi ajustado, que a perda de 3 safras acarretaria aí a extinção do contrato. Então, essa extinção, ela não se dá por uma desinteligência, ou por um descumprimento, ou por um fortuito, não, é uma cláusula resolutiva expressa que o senhor colocou ali, pactuou. Ah, mas ela ocorreu agora, Marilena, depois do contrato. Sim, ela ocorreu depois, mas ela está prevista lá antes, tá? Então, a cláusula resolutiva expressa é uma das causas anteriores, um dos fatos anteriores que extingue o contrato, e outro é a cláusula de arrependimento. O senhor pode estabelecer uma cláusula de arrependimento, não confunda, por favor, com o direito de arrependimento do artigo 49 do CDC, que está sofrendo agora um sério revés com a medida provisória 948, mas a gente fala disso oportunamente. Vamos falar aqui daquilo que é certo e já existente, né? Então, nós temos aí tanto a cláusula resolutiva expressa como a cláusula de arrependimento, elas estão previstas no pacto. E existe um enunciado número 436, que eu quero ler para os senhores, aprovado na 5ª Jornada de Direito Civil, que diz que a cláusula resolutiva expressa produz seus efeitos extintivos independentemente de pronunciamento judicial. Portanto, reconhece como fato anterior. Gente, o direito de arrependimento que eu estava falando é a possibilidade de um prazo ser concedido, tem a ver com garantia. Às vezes você não quer mais aquele produto, mas lhe foi dado um prazo para isso, né? Então, você extingue o contrato? Extingue. Mas você concordou com isso. Você deu um prazo de arrependimento, tá? Isso acontece aqui onde resido. Existem alguns casos de direito de arrependimento previsto em contrato de compra e venda de bem imóvel. Né? É uma coisa rara, mas acontece, a gente vê, né? Então, não se trata de mentira nem de invencionice. Fora isso, nós temos os fatos posteriores à celebração do contrato. E aí sim a confusão impera, né? Porque aí nós temos a rescisão, a resolução e a resilição, e tem gente que consegue fazer uma tremenda confusão. Confusão é uma forma obrigacional. Tem gente que faz uma tremenda confusão entre esses institutos. Senhores, durante muito tempo a rescisão foi confundida e tratada como causa de anulação ou nulidade, né? Então, muito próxima, e muitos se referiam à rescisão como fonte de lesão. Ora, a lesão hoje está entre os defeitos, que geram a anulabilidade de um negócio jurídico. Então, desculpa, estaria entre as causas anteriores, os fatos anteriores à celebração do contrato, tá? Então, a rescisão, hoje, a modalidade de rescisão ela é tão falada que ela é entendida como gênero do qual faz parte ali duas espécies, a resolução e a resilição. E são elas que a gente tem que entender, né? O que é uma e o que é outra. Então, rescisão a gente tem como gênero, e aqui eu adoto muito a teoria do Flávio Tartucci, né? Então, adoto a explicação dele porque entendo a mais adequada para isso. E as duas espécies, a resolução é o que a maioria chama de rescisão, né? Porque a resolução é pelo descumprimento, né? Então, quando uma das partes descumpre, né? Então, aí você tem a resolução. Então, é interessante porque parece que resolução é uma coisa combinada. Não, ao contrário, né? Resolveu o contrato. Resolveu no sentido de pôr fim ao contrato. Então, a resolução é aquilo que põe termo ao contrato. Então, resolveu o contrato, pôs fim ao contrato, por quê? Porque alguém descumpriu, né? Ou o bem não foi entregue, ou o que é mais comum, não houve pagamento, né? Ou parou de existir o pagamento num contrato continuativo ou diferido no tempo,
parou, desistiu o pagamento. Então, resolveu o contrato, é a chamada resolução. A gente vai ver que tem modalidades de resolução, isso a gente vê mais adiante. Mas são essas as questões envolvendo a resolução. Resolução é sempre extinção por descumprimento de contrato, não é outra coisa, tá? Então, quando a gente fala que o contrato foi resolvido, não é para você ficar aliviado, né? Então, aí a gente diria que o contrato foi extinto. O contrato é extinto, então a obrigação foi cumprida, né? Então tá todo mundo satisfeito, tá tudo em ordem. Quando você fala que houve resolução do contrato, alguém está descumprindo. E é isso que comumente the people chama de rescisão, né? O povo trata tudo por rescisão. O cidadão não pagou, rescindiu o contrato, então isso daí a gente pode aceitar como gênero, né? Mas o termo técnico correto é resolução. Então, Marilena, a resilição ficou para que hipótese? Para duas hipóteses, na verdade. A resilição é a dissolução do contrato ou de forma bilateral, pelo entendimento, ou unilateral, quando a lei permite, né? Então, nós temos aí, tanto é que pode ter a denúncia vazia, né? Então, é uma resilição unilateral. E você tem a resilição bilateral. Então, aí você tem o distrato, né? O que é o distrato? É uma resilição bilateral. As duas partes acordam que não tem mais condição de levar o contrato a bom termo. Nós passaremos nos próximos tempos por uma série de revisões de cláusula contratual, de tentativas de manutenção de negócio jurídico, pelos descumprimentos que temos assistido, até pela impossibilidade das pessoas fazerem caixa e dar cumprimento às suas obrigações, e muitos contratos estão ficando atrasados, tornaram-se em atraso, né? Então as pessoas estão inadimplentes, muitas delas. Então teremos aí um amplo tempo de negociação, de tratar disso e de tentar resolver da melhor forma, se possível, mantendo os negócios jurídicos, né? Revendo, refazendo, remodelando, de tal sorte a manter. Isso dependerá muito das situações concretas, mas a técnica é essa que eu expliquei para vocês. Resolução, descumprimento. Então, alguém se tornou inadimplente, não está pagando, ou o outro não está entregando o produto, né? Recebeu o pagamento, mas não quer entregar o produto. A gente vai... Já imaginou a confusão que vai ser com as festas de formaturas não realizadas? Porque tem gente que tinha contrato ali pela frente. E aí você vai querer remanejar o seu contrato de locação. Para quando? Porque dependendo da época do ano, é o preço do contrato. Então, como é que nós vamos fazer com tudo isso? Né? E veja que aí não é uma extinção das maneiras como a gente tem tratado, né? Não é uma extinção, aí ocorreu força maior. Isso vai dar uma confusão que a gente vai deixar para uma aula separada só para tratar do tema, porque tem tido discussão até no tribunal a respeito disso, né? Se é força maior, se não é força maior, se cabe teoria da imprevisão, se não cabe, se vai depender de cada caso concreto, que é o que se mais se configura agora como mais adequado. Então, vamos dar tempo ao tempo, mas aqui muitas vezes a gente vai ter que chegar num bom senso. Apenas explicando para vocês que quando as partes resolvem de comum acordo, por fim, isso chama-se distrato e é, na verdade, uma resilição contratual. E a resolução? Quando uma delas descumpre o contrato. Está atrasado no contrato, não vai pagar, está morando no imóvel, não quer saber de pagar, parou de pagar a construtora. Então, daí você tem um descumprimento contratual. Tá ok? Fora isso, faltou a morte de um dos contratantes. A morte de um dos contratantes sempre extingue o contrato? Não. Mas existem alguns casos em que a própria lei prevê, que é o caso de empresa, né? Então, dependendo da empresa e daquilo que está expresso, a morte de um dos membros da empresa, de um dos sócios, poderá pôr termo à empresa, sim, né? Vai ter que liquidar e pagar aquela parte para aquele sócio, dependendo, extingue a empresa, né? Então, a gente vai ver que existem casos em que a morte do contratante põe fim, mas muitas vezes isso está previsto no próprio contrato, fora, claro, as hipóteses previstas em lei, que aí não cabe a gente discutir, porque são impostas e como elas têm mais
afeição aí com o direito comercial, os senhores verão isso nessa matéria. Então, no que me diz respeito, ficamos por aqui. Voltaremos para tratar agora sim, dentro daquelas formas posteriores de extinção de contrato, especificamente a resolução, que é essa extinção pelo descumprimento do contrato. Vamos ver as modalidades de resolução que existem, né? Tem inexecução voluntária, involuntária, onerosidade excessiva. Vamos trabalhar com cada uma delas e depois falar da revisão de cláusula contratual, que é o nosso próximo assunto, que fica para o nosso próximo encontro. As dúvidas, por favor, apresentem para que a gente possa saná-las a tempo e não acumulá-las, porque senão vai ficar difícil trabalhar a matéria daqui para frente. Logo entramos nos contratos em espécie e não quero assoberbá-los com muitas coisas. Senhores, fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos e nos vemos no nosso próximo encontro.